Você já sentiu que Deus está demorando demais para responder suas orações? Já se pegou tentando resolver as coisas do seu jeito, porque a espera se tornou insuportável? Agora imagine isso. Deus acabou de libertar você de uma vida de escravidão, fez milagres extraordinários diante dos seus olhos e prometeu te levar para uma terra cheia de bênçãos. Mas, de repente, parece que ele desapareceu, sem sinais, sem respostas. Você começa a duvidar, e então você toma uma decisão que pode mudar tudo, para pior. Essa foi a história do povo de Israel no deserto. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as instruções de Deus, mas o povo não quis esperar. Eles decidiram criar seu próprio Deus, um bezerro de ouro, e isso quase os destruiu. Será que hoje não estamos fazendo a mesma coisa? Talvez você nunca tenha esculpido uma imagem de ouro para adorar, mas e se eu te dissesse que podemos estar repetindo esse erro de forma moderna? Fique comigo até o final deste vídeo, porque essa história não é apenas sobre o passado. É um alerta para você hoje. E mais do que isso, essa revelação pode ser um pilar para transformar a sua vida e te reconectar com o verdadeiro propósito de Deus. A história do bezerro de ouro não é apenas um relato antigo do livro de Êxodo. É um espelho da nossa própria realidade. Quantas vezes começamos nossa jornada de fé com entusiasmo, crendo nas promessas de Deus, mas ao longo do caminho, quando a resposta não vem no tempo que esperamos, começamos a duvidar? O povo de Israel viveu exatamente isso. Deus os havia tirado da escravidão do Egito, realizando milagres incríveis. Pragas que abalaram o império, a abertura do Mar Vermelho, a provisão de maná no deserto. Eles viram com os próprios olhos o poder divino. Mas bastou Moisés subir ao Monte Sinai e demorar um pouco para voltar, que o medo e a impaciência tomaram conta. O que eles fizeram? Criaram um bezerro de ouro e disseram: "Este é o nosso Deus, que nos tirou do Egito." Êxodo 32:4. Inacreditável, não é? Como alguém pode ver Deus agir tão claramente e mesmo assim substituí-lo por algo criado pelas próprias mãos? Mas antes de julgarmos o povo de Israel, precisamos olhar para nós mesmos. Quantas vezes criamos nossos próprios bezerros de ouro? Não estamos falando de estátuas de ouro, mas de tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus quando achamos que Ele está demorando. Relacionamentos, dinheiro, status, sucesso, prazeres momentâneos. Quando não temos paciência para esperar o agir do Senhor, tendemos a buscar soluções rápidas, muitas vezes comprometendo nosso propósito e nos afastando da verdadeira fé. Mas essa história não é só sobre erro, é também sobre redenção. Deus não abandonou seu povo, e Ele não vai abandonar você. É por isso que este vídeo é tão importante. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar nessa história e entender 1. A impaciência que leva à queda. Como a espera pode nos levar a decisões erradas. 2. O bezerro de ouro, quando criamos nossos próprios deuses. Como trocamos Deus por ídolos modernos. 3. A ira de Deus e a intercessão de Moisés. As consequências da idolatria e o papel da misericórdia. 4. Arrependimento e restauração. Como podemos voltar ao caminho certo. 5. Lição para os dias de hoje. Como essa história se aplica à nossa vida. Se você já se sentiu perdido, impaciente ou tentado a abandonar sua fé, essa mensagem é para você. E no final desse vídeo, você terá não apenas uma nova visão sobre essa história, mas um chamado para restaurar sua fé e voltar ao propósito original de Deus para a sua vida. A impaciência é um dos maiores inimigos da fé.
Quando Deus nos promete algo, esperamos que aconteça rápido, no nosso tempo. Mas quando a resposta demora, a ansiedade cresce e começamos a buscar atalhos. E é aí que começam as quedas espirituais. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Deus os havia libertado do Egito com sinais extraordinários. Eles viram as águas do Mar Vermelho se abrirem, experimentaram o maná caindo do céu, presenciaram a presença de Deus como uma coluna de fogo e nuvem. Eles tinham tudo para confiar. Mas bastou Moisés subir ao Monte Sinaí para buscar a direção de Deus, que a impaciência tomou conta. Os dias passaram e nada de Moisés voltar. O silêncio de Deus os incomodou. Eles começaram a se perguntar: será que Moisés morreu lá em cima? E se Deus nos abandonou aqui no deserto? Precisamos de um novo líder. Precisamos de algo visível para seguir. A mente ansiosa cria cenários que não existem. O povo não queria esperar mais e decidiu agir por conta própria. O desespero levou o povo a procurar Arão e exigir: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Êxodo 32:1. Perceba, não foi um pedido tímido, foi uma exigência. Eles estavam tão inquietos que preferiram trocar Deus por algo feito por mãos humanas. Isso soa familiar? Quantas vezes, quando Deus demora, corremos atrás de algo mais rápido para preencher o vazio? Quando a resposta da oração não vem, tentamos resolver do nosso jeito. Quando um relacionamento demora a acontecer, aceitamos qualquer pessoa, mesmo que nos afaste de Deus. Quando a provisão financeira parece tardar, aceitamos atalhos desonestos. Quando Deus parece silencioso, buscamos entretenimento e distrações para preencher o espaço dele. Mas aqui está a verdade. Toda solução que nasce da impaciência nos leva para longe do propósito. A impaciência do povo os levou a criar um ídolo. Mas o que eles não sabiam é que naquele exato momento, Deus já estava preparando algo poderoso para eles. Enquanto eles se desviavam no deserto, Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, as instruções que transformariam Israel em uma nação forte e abençoada. Se tivessem esperado só mais um pouco, teriam recebido algo muito maior do que um bezerro de ouro. E essa é a grande lição para nós hoje. Espere, ele pode estar preparando algo muito maior do que você imagina. Não jogue fora a promessa por um atalho. 2. O bezerro de ouro. Quando criamos nossos próprios deuses. O povo de Israel não queria esperar mais. Eles queriam algo que pudessem ver, tocar e sentir. Queriam um Deus que estivesse disponível na hora que precisassem. E então, a decisão foi tomada. Tirai os pendentes de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Êxodo 32:2. O ouro que Deus permitiu que trouxessem do Egito como sinal de provisão, agora seria transformado em um falso Deus. Eles derreteram tudo e fizeram uma estátua de bezerro. O detalhe mais chocante: eles não negaram Deus, apenas mudaram sua forma. Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo 32:4. Eles queriam uma versão mais confortável e previsível de Deus, algo que pudessem controlar. E hoje, fazemos a mesma coisa. Talvez você nunca tenha feito um bezerro de ouro físico, mas quantas vezes tentamos moldar Deus ao que nos agrada? Quando queremos bênçãos, mas não queremos compromisso. Quando escolhemos apenas os versículos que nos convêm e ignoramos os que falam de santidade. Quando buscamos a Deus apenas por necessidade, mas o deixamos de lado quando tudo está bem. O bezerro de ouro pode ter mudado de forma, mas o erro continua o mesmo. O maior problema do bezerro de ouro não foi a estátua em si, mas o que ela representava: um Deus controlável, manipulável, que existe apenas para satisfazer nossas vontades. E o que acontece quando colocamos algo no lugar de Deus?
nos tornamos escravos daquilo que adoramos. Se o dinheiro se torna nosso Deus, seremos escravos da preocupação financeira. Se um relacionamento se torna nosso Deus, viveremos com medo de perdê-lo. Se a aprovação dos outros se torna nosso Deus, passaremos a vida tentando agradar as pessoas. Israel se tornou escravo de sua própria criação. Eles dançaram, adoraram, festejaram em volta do bezerro de ouro, achando que estavam livres. Mas, na verdade, estavam mais presos do que nunca. O povo de Israel queria um Deus fácil, mas esse falso Deus os afastou do verdadeiro propósito que Deus tinha para eles. Agora pare e reflita. Será que existem bezerros de ouro em sua vida hoje? Algo que você colocou no lugar de Deus sem perceber? Terceira, a ira de Deus e a intercessão de Moisés. A cena no deserto era caótica. O povo de Israel estava completamente envolvido na adoração ao bezerro de ouro. Gritos, danças, festa, uma celebração que parecia inofensiva, mas que na verdade era um ato de rebeldia contra Deus. Mas enquanto isso acontecia no vale, algo estava prestes a acontecer no alto do monte. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Êxodo 32:7. Quando Deus diz chega, aqui há um detalhe poderoso. Deus não chama mais Israel de meu povo, mas de teu povo para Moisés. Isso mostra a gravidade do pecado. O próprio Deus estava indignado com a traição do povo. Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles a minha ira e eu os consuma. Ora, o coração de Deus estava ferido. O povo que ele libertou agora o havia trocado por uma estátua. A consequência seria devastadora. Deus estava pronto para destruí-los e começar tudo de novo com Moisés. Mas foi aí que algo extraordinário aconteceu. Moisés poderia ter aceitado a oferta. Deus disse que faria uma nova nação a partir dele, e isso parecia uma grande honra. Mas em vez de pensar em si mesmo, Moisés fez algo que poucos fariam. Ele intercedeu pelo povo. Então Moisés suplicou diante do Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acenderá a tua ira contra teu povo? Êxodo 32:11. Moisés lembrou a Deus de sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Ele implorou pela misericórdia divina, pedindo que Deus não destruísse o povo. E então, algo incrível aconteceu. Então o Senhor arrependeu-se do mal e dissera que fazer ao seu povo. Êxodo 32:14. Moisés intercedeu, e Deus ouviu. A misericórdia venceu o juízo. E essa é a grande lição para nós. Nunca subestime o poder da intercessão. Nunca subestime o amor de Deus, mesmo quando erramos. E nunca troque a glória de Deus por algo menor. Porque o verdadeiro Deus não pode ser moldado. Ele é eterno, imutável e fiel. A oração de um homem salvou uma nação inteira. Mas isso não significa que não haveria consequências. Moisés desceu do monte furioso com o que viu. Ele quebrou as tábuas da lei e confrontou Arão e o povo. A idolatria sempre cobra um preço alto. Algumas pessoas morreram naquele dia e a nação sofreu um grande golpe. Mas por causa da intercessão de Moisés, Deus não destruiu todo o povo. Eles tiveram uma nova chance. Essa parte da história nos ensina duas lições poderosas. 1. O pecado tem consequências reais. Trocar Deus por qualquer outra coisa sempre trará destruição.
Mas a intercessão e o arrependimento podem mudar a história. Agora eu te pergunto, você já se afastou do propósito e sente que Deus não quer mais saber de você? Saiba que ainda há esperança. O povo estava diante de um cenário devastador. O pecado da idolatria havia sido exposto. Moisés estava furioso. As tábuas da lei foram quebradas e muitos sofreram as consequências de sua rebeldia. Mas agora surgia uma pergunta essencial. Havia esperança para aqueles que haviam se desviado? A resposta é sim. Deus é justo, mas também é misericordioso. E assim como deu ao povo de Israel a chance de recomeçar, Ele nos dá essa mesma oportunidade hoje. Após o confronto de Moisés, o povo finalmente percebeu a gravidade do que havia feito. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós cometestes um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei expiação por vosso pecado. Êxodo 32:30. Eles sabiam que haviam errado. E quando reconhecemos nosso erro, estamos um passo mais próximos da restauração. Mas note algo importante. Não basta apenas sentir culpa. É preciso agir. O verdadeiro arrependimento não é só remorso. O verdadeiro arrependimento exige mudança de atitude. Foi por isso que Moisés voltou ao monte para interceder mais uma vez. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Êxodo 32:32. Moisés estava disposto a se sacrificar pelo povo. Ele queria ver Israel restaurado. E Deus respondeu. Uma nova chance, mas com consequências. Deus perdoou Israel, mas as marcas do pecado ainda ficaram. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão tinha formado. Êxodo 32:35. Isso nos ensina algo fundamental. O perdão de Deus nos livra da condenação eterna, mas nem sempre nos livra das consequências das nossas escolhas. Deus pode restaurar um casamento destruído pela infidelidade, mas as cicatrizes do erro ainda precisarão ser tratadas. Deus pode perdoar alguém que desperdiçou anos de vida em más escolhas, mas algumas oportunidades podem não voltar. Deus pode curar um coração que se afastou dele, mas a jornada para recuperar a intimidade pode levar tempo. O pecado tem um custo alto, mas a misericórdia de Deus nos dá um caminho de volta. E disse Moisés ao Senhor: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Moisés entendeu que de nada adiantava seguir adiante sem Deus. Nenhuma promessa, nenhuma bênção, nenhum sonho valem mais do que a presença do Senhor. Se você percebeu que colocou algo no lugar de Deus, este é o momento de derrubar esse bezerro de ouro e voltar para ele. A única coisa que pode preencher seu coração verdadeiramente não é sucesso, fama, prazeres ou reconhecimento. É a presença de Deus. Agora, a escolha está diante de você. Você vai continuar confiando em falsos deuses modernos ou vai se voltar para o Senhor de todo o coração? Comenta abaixo. Eu escolho Deus acima de tudo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa verdade. E se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que vão transformar sua vida. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.